Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa roda de conversa sobre o complexo de Édipo, que nós vamos falar hoje com ênfase, né, em pós-Édipo, supereu e identidade cultural. Pela Universidade de Psicanálise e Autismo Sobrapa, com a participação da psicanalista e professora Sônia, o psicanalista e professor Siqueira e o nosso psicanalista Érico Guzmão. Vamos estar falando, então, sobre o conceito, sobre, né, o POSEP, Superior Identidade Cultural, o conceito de pós-édipo, né? Eu já vou estar me apresentando. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica com especialidade no universo feminino, sou hipnoterapeuta, neuroterapeuta e também pedagoga e orientadora educacional. Nós vamos estar falando aqui no canal do Sobrapa. Já quero estar convidando o nosso professor Siqueira para estar se apresentando. Muito bem, boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, Sônia, boa noite a quem nos assiste, e a Sobrap, agradecer a Sobrap, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, por essa oportunidade, né? Eu sou, conforme já foi dito, professor Siqueira, meu nome é José Aparecido Siqueira, mais conhecido como professor Siqueira, mais fácil, né? Sou mestre em Comunicação e Letras, sou pedagogo, psicanalista clínico, e pós-graduado em Psicologia e Educação. E hoje, nessa noite, para discutirmos, dar sequência a esse assunto aí, complexo de Édipo, que é riquíssimo. Eu vou Obrigado. estar aqui também convidando, né, o nosso psicanalista Érico Guzmão para estar apresentando. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão vindo na Sobrapa. Boa noite, professora Sônia e professor Sequeira. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu sou o psicanalista Eric Guzmão. Não só trabalho com a parte de psicanálise, mas eu também trabalho com a parte da psicanálise, tanto a convencional, a clássica, como as terapias holísticas. E vamos estar agora nessa maravilhosa roda psicanalítica, aqui convidado pela nossa ilustre professora Sônia. Então, vamos falar sobre o conceito de pós-édipo, né? Inserir-se no desdobramento teórico da psicanálise clássica, especialmente a partir das formulações freudianas acerca do complexo de Édipo e de sua função estruturante na constituição do sujeito. Em O Ego e o Id, em 1921, Freud estabelece que a dissolução do Édipo não representa um término, mas a internalização da instância parentais sobre a forma do superior, instância psíquica responsável pela regulação moral, pela autocensura e pela formação dos ideais. Nesse sentido, o pós-édipo pode ser compreendido como o momento em que as interdições e identificações originadas no drama édipico passa a operar de maneira intrapsíquica, organizando a identidade do sujeito. Autores pós-freudianos, como Jacques Lacan, nós temos também, aprofundam
essa discussão ao introduzir a noção do nome do Pai como operador simbólico fundamental, responsável por escrever o sujeito na ordem da linguagem e da cultura. Para Lacan, em 1957, 1958, a resolução do Édipo está diretamente ligado à entrada do sujeito no campo do simbólico, onde o desejo passa a ser mediado por leis e significantes sociais. A dimensão cultural do pós-édipo foi amplamente, explorada por Melanie Klein e posteriormente por Winnicott, que enfatiza o processo de internalização e a importância do ambiente na construção psíquica. Clay destaca a precocidade das formações superegóicas, enquanto Winnicott introduz a ideia de um self em desenvolvimento profundo, dependente das relações iniciais, da sustentação ambiental. Dessa forma, o supereu, a identidade e a cultura configuram como eixos indissociáveis no campo pós-édipo, evidenciando que a subjetividade não se forma apenas por laços, não se forma apenas a partir de conflitos intrafamiliares, mas também em diálogo constante com as normas, valores e discursos que atravessam o laço social. O pós-édipo, portanto, não é apenas uma etapa, mas uma condição permanente da inscrição do sujeito na cultura e na linguagem. E aqui eu já quero estar convidando o nosso psicanalista, Eric, para estar já contribuindo com sua participação. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. A formação do supereu, também conhecido como superego, constitui um dos pilares da metapsicologia freudiana e pode ser compreendida como resultado da internalização das figuras parentais e das normas culturais que incidem sobre o sujeito desde a infância. Na perspectiva clássica do Freud, sobretudo o ego e o id de 1920, ou melhor, de 1923, descreve o supereu como herdeiro indireto do complexo de Édipo. Durante o desenvolvimento infantil, a criança vivencia um conflito entre seus desejos pulsionais, particularmente os de natureza incestuosa e agressiva, e as proibições impostas pelas figuras parentais. A renúncia a esses desejos, sob a pressão da ameaça, da perda do amor ou de punição, leva à introjeção da autoridade parental, formando uma infância psíquica interna. Essa instância passa a funcionar como um juiz e censor, que estabelece os ideais e produzir um sentimento de culpa, vergonha. Digamos que ele vai criar todo
uma questão de um senso propriamente dito. Freud também ressalta o caráter paradoxal do super-eu. Ao mesmo tempo que regula, pode tornar-se excessivamente severo, como observado em estudos de melancólicos. Avançamos para uma leitura contemporânea. Autores pós-freudianos ampliam essa concepção. Um exemplo disso é Melanie Klein, que propunha a formação do superior, ou superego, que ocorre de maneira muito mais precoce do que o Freud supunha, já nos primeiros meses de vida, ligado às fantasias inconscientes e às suposições esquizoparanoides e depressivas. Nesse contexto, o supereu inicial tende a ser mais arcaico e persecutório, derivado das ansiedades primitivas da criança. Por sua vez, Jacques Lacan reformula a questão ao situar o superior no campo da linguagem e do simbólico. Para Lacan, o superior não é apenas uma instância moral, mas também um imperativo de gozo, uma existência paradoxal que ultrapassa a simples proibição. Ele está articulado à função do nome do Pai, que insere o sujeito na lei simbólica e regula o desejo. Já em uma abordagem mais relacional, temos Winnicott, que desloca o foco para a qualidade do ambiente. Embora ele não utilize o conceito de superior nos mesmos termos estruturais, ele enfatiza que a capacidade de desenvolver um senso ético, uma integração psíquica, depende de um ambiente suficientemente bom. Assim, o que na teoria clássica parece como uma instância normativa interna, e o Winnicott é compreendido a partir da experiência vivida com o outro. Desta forma, na tradição clássica, quanto também nas relações contemporâneas, a formação do supereu evidencia-se como um processo complexo que articula a interdição, a identificação e cultura, sendo fundamental para a constituição da identidade e para a inserção do sujeito nos laços sociais. E agora eu passo a palavra para a nossa professora Sônia. E não estou escutando não, professora. Acho que está mudo no momento. É que eu tirei o som. Vamos lá. Pronto, agora eu Muito estou bem escutando. colocado, né, pelo nosso psicanalista Eric, né? E a formação do superior, seja na perspectiva clássica, freudiana, ou nas leituras contemporâneas, ela revela como um processo fundamental, né, para a constituição psíquica, resultante da internalização, da interdição, das relações primárias, né, e da inserção cultural. O superior não apenas regula o comportamento, mas também participa ativamente dessa construção, né, dessa identidade e do laço social, como foi falado pelo nosso psicanalista, muito bem colocado. Eu já quero aqui também estar convidando o nosso psicanalista, professor Siqueira, para estar contribuindo, né, nessa noite conosco também. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de falar sobre as identificações inconscientes, que é um assunto extremamente interessante, que às vezes, né, isso se prolonga desde a infância passa pela adolescência e vai até a idade adulta, né? Que são essas identificações inconscientes. Não sei se vai ser falado isso depois pela Sônia, mas eu já adiantaria um pouco o expediente, né? Pode falar, professor. Posso, né? Então tá bom. E,
Então, o que que acontece, né? As identificações inconscientes constituem um conceito central na teoria psicanalítica, sendo fundamentais para a compreensão da formação do sujeito. Desde Freud, Não, a identificação ela é entendida como o processo psíquico pelo qual o indivíduo assimila aspectos, qualidades ou atributos de outro, transformando-os em parte de sua própria estrutura psíquica. Naquela obra do Freud, famosa, Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 1921, eu acho que a Sônia já alinhava alguma coisa acerca disso, Freud descreve a identificação como a forma mais primitiva de ligação afetiva, anterior mesmo às escolhas objetais. Depois, se eu puder, eu até alinhavaria alguma coisa sobre essas escolhas objetais, né, que ah, vai fazer parte da teoria freudiana. Trata-se de um mecanismo inconsciente que opera na constituição do eu e, posteriormente, na formação do supereu. A criança, é bom que se diga, ao se relacionar com as figuras parentais, não apenas estabelece vínculos afetivos, mas incorpora traços dessas figuras que passam a organizar a sua vida psíquica de maneira duradoura. No contexto do complexo de Édipo, as identificações assumem papel decisivo. Por exemplo, ao renunciar aos desejos incestuosos, a criança identifica-se com o genitor do mesmo sexo. Isso na formulação clássica, né? Internalizando normas, valores e ideais. Né? Superego são as normas, são as regras. Né? O id é o instinto, o ego é o equilíbrio das duas, e o superego é a parte que responsável pela ordem, pela regra, pela lei. Então, isso está incluído aí, né? Ou estão incluídos os valores ideais. Esse processo não é consciente nem voluntário, não depende do sujeito isso, né? Ele se dá por vias simbólicas e afetivas. Quem vai falar muito bem disso depois é o Lacan, né? Sobre o simbolismo. Muitas vezes marcadas por ambivalência. Amor e rivalidade coexistem. Então, esses dois sempre andam juntos, né? Amor e rivalidade, desde o início. A criança ama e odeia. O Winnicott fala muito bem disso, quando ele estabelece a questão da mãe suficientemente boa, o ambiente facilitador, e aqueles ingredientes famigerados do Winnicott, Donald Winnicott, né? Que a criança, ela convive com isso. E o Winnicott bebeu na fonte freudiana, com a Melanie Klein, como o Bion, como etc., né? E então essa dupla aí de amor e ódio coexistem, né? A criança ama e odeia. E isso começa ali no complexo de Édipo, logo na infância, no início. E os autores pós-freudianos ampliam essa noção, porque, já dito por vocês, Melanie Klein destaca que as identificações começam muito precocemente, ela começa lá na primeira infância. Né? Ela começa a identificar com um ou com o outro. E associar as fantasias inconscientes e as relações com objetos internos, podendo assumir formas como a identificação projetiva, na qual partes do self são projetadas no outro. Por isso que às vezes acontece, né? Você assume um relacionamento e é bem provável que você vá projetar no outro, no seu parceiro,
questões que você passou lá na sua fase da infância, né? Questões afetivas. A pessoa, por exemplo, que tem muito carinho da mãe, que tem muito afeto da mãe, ela vai procurar num parceiro aquela afetividade que ela teve na infância. Então, há uma projeção nisso daí. E o Lacan, ele reformula o conceito ao vinculá-lo ao registro do imaginário, especialmente no chamado estágio do espelho. Quando nós falamos em espelho, a gente lembra do Narciso, e quando a gente fala de Narciso, a gente lembra do espelho, né? Narciso acha feio que não é espelho, tem a música lá acho que é do Caetano Veloso. Então, a partir de uma imagem externa que é internalizada como unidade. Na contemporaneidade, as identificações inconscientes são compreendidas como processos dinâmicos e contínuos, atravessados pela cultura, pela linguagem e laços sociais. Elas não apenas estruturam a identidade, mas também influenciam escolhas. Tem a escolha analítica, né? Tem a escolha, várias escolhas que o sujeito ele opta por uma ou por outra, né? Assim, do ponto de vista científico e clínico, as identificações inconscientes evidenciam que o sujeito não é uma entidade isolada. É bom que digamos isso. Mas um produto complexo das relações que o constituem desde os primórdios da sua existência psíquica. E aqui eu devolvo a palavra para a colega Sônia. Muito obrigado. Muito bem falado também, né, pelo nosso professor Siqueira, né, sobre essa existência. E aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre a escolha amorosa e profissional. A temática, né, da escolha amorosa e profissional do campo da psicanálise remete diretamente aos processos inconscientes que estruturam o desejo e orienta as decisões do sujeito ao longo da vida. Longe de serem escolhas puramente racionais, tanto o amor quanto a profissão estão profundamente enraizados em histórias psíquicas individuais. E em Freud, especialmente em textos como Sobre o Narcisismo, em 1914, e três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, a escolha amorosa aparece articulada a dois eixos principais. A escolha, né, que o nosso professor falou, analítica, de apoio, ligada às figuras que cuidaram do sujeito, como mãe e seus substitutos. E a escolha narcísica. A escolha narcísica na qual o sujeito ama aquilo que foi, que é, que gostaria de ser, ou... Sem som? Sem som? Desligou de novo? Vou começar de novo, então. É que você bateu o dedinho aí no microfone, por Eu isso. acho que foi, eu bati o dedinho aqui. Acontece. Até onde eu fui, vocês lembram? Vocês ouviram assim, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade? Você foi até a escolha analítica e a escolha narcísica. Então, vamos lá. Ligado à figura do sujeito como a mãe ou seus substitutos. E a escolha narcísica, na qual o sujeito ama aquilo que foi, que é, que gostaria de ser, ou que representa um ideal de si. Dessa forma, né, o parceiro amoroso não é
Tá sem som de novo. Meu Deus. Muitas vezes nós achamos que escolhemos consciente nosso parceiro, né? As coisas da nossa vida, mas geralmente nós escolhemos inconsciente essas escolhas que nós fazemos. Vamos, nosso parceiro, escolho o acaso, mas como alguém que encarna de maneira inconsciente traços de objetos primários, como nosso professor Siqueira falou, ou ideais internalizados em nós, coisas que vêm da nossa infância, né? Tudo isso nós já falamos em algumas aulas, e quando nós passamos por aquela fase, né, do lá que o Freud falou, é o que vai levar a nossa vida futura, as nossas decisões, as nossas atitudes, no desdobramento ético. Essas escolhas também carregam marcas das primeiras relações familiares. O sujeito tende a repetir, deslocar ou transformar esses vínculos familiares, esses vínculos iniciais, o que explica a recorrência de certos padrões afetivos, como afirma Freud. Há uma compulsão à repetição que atravessa a vida amorosa, frequentemente para além da vontade consciente. Já na escolha profissional, né, pode ser compreendida como uma via de sublimação. Conceito fundamental em Freud. A sublimação consiste na transformação das pulsões em atividades socialmente valorizadas, como o trabalho, a arte, a produção intelectual. Assim, a profissão não é apenas um meio de subsistência, mas também uma forma de satisfação psíquica. E a professora Sônia caiu. Cai não. Que bom, né, professor? Que É que bom. Que engoliu bom o que não caiu. Vamos lá. Não cai não. Engoliu um mosquito aqui. Tá certo. Já na escolha, né, a sublimação, nós podemos. Depois eu vou falar sobre a sublimação, então eu vou dar continuidade para a gente explicar claramente o que é a sublimação. Em muitos casos, está ligado à ideia do superior. Identificação parentais e desejos inconscientes de reconhecimento, reparação ou realização. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, o mosquitinho descer. Vamos lá. Autores, né? Posteriormente ampliam, já foi falado, né? Jacques Lacan. Então, essa parte eu vou passar que vocês já falaram, né? Nesse sentido, tanto a escolha amorosa quanto a profissional estão atravessadas pelo campo simbólico e pelas expectativas sociais. O que seria esse campo simbólico, né? Um mundo do símbolo, das palavras, das normas culturais, através das quais o sujeito compreende a si mesmo e se relaciona com o outro.
O sujeito escolhe, mas dentro de uma rede de significante que o antecede. Agora nós vamos falar um pouquinho, depois eu volto para vocês falar mais um pouco, tá? Fica tranquila, professora. O Winnicott, vou falar um pouquinho sobre o Winnicott, por sua vez, contribuiu ao enfatizar a importância do ambiente no desenvolvimento do self verdadeiro. O que seria esse self verdadeiro? Surge, né, quando o ambiente oferece segurança, acolhimento e responde adequadamente às necessidades do bebê. Que nós, nas aulas do professor Siqueira, no Pote, ele falou isso. Permitindo sua autenticidade e espontaneidade. Então, quando nós fornecemos um ambiente, né, seguro, um acolhimento, para que esse bebê se sinta seguro, né, ele vai ter um self verdadeiro. Quando ele não se sente seguro, né, vamos continuar aqui, para ele, escolhas mais autênticas, tanto no amor quanto na profissão, estão relacionadas às possibilidades de o sujeito ter se desenvolvido em um ambiente suficientemente bom, que permita a expressar espontaneamente de seu ser, ou seja, permite essa criança, esse bebê, esse adolescente, esse jovem, expressar espontaneamente as suas ideias, as suas vontades, né? Poder expressar de forma normal. Quando isso não ocorre, né, as escolhas podem ser mais defensivas, ligadas a um self, a um falso self, que nós vemos muito, né? Orientado por expectativas externas. Nós agora vamos falar sobre o ponto de vista contemporâneo. Entende-se por essas escolhas, são pessoas dinâmicas, atravessadas por identificações inconscientes, pela cultura e pelas transformações sociais. Amar e trabalhar, como já indicava Freud, são tarefas centrais da vida psíquica. E ambas revelam de maneira privilegiada a singularidade do sujeito e os modos pelos quais ele se insere no mundo. Cada pessoa é única, né? Nós precisamos respeitar essa singularidade, essa individualidade nos nossos atendimentos, na nossa convivência, no trabalho, com colegas profissionais, com nossos filhos, dentro da nossa casa, precisamos respeitar essa singularidade de cada pessoa. E na psicanálise, a psicanálise nos ensina que escolher, seja um parceiro, seja uma profissão, é sempre, em alguma medida, reencontrar, é repetir, é também reinventar a própria história inconsciente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sublimação que nós falamos ali atrás. O que seria essa sublimação para nós na psicanálise? É um processo em que a pessoa transforma impulsos ou desejos, muitas vezes de origem sexual ou agressiva, em atividades positivas e valorizada pela sociedade.
de uma forma mais simples para nós compreendermos melhor quem vai nos assistir, né? Para quem é psicanalista, para quem não é quando a energia do desejo é canalizada para algo construtivo, como estudar, trabalhar, criar arte ou produzir conhecimentos. E segundo Freud, isso é importante porque permite que o sujeito encontre satisfação, sem entrar em conflito com as regras sociais. Exemplo, uma pessoa com muita agressividade pode se tornar um atleta ou um cirurgião, usando essa energia de forma produtiva. Também pode fazer, né, artes, artista, criar, pintar. E aqui eu já passo a palavra para vocês, né, fiquem à vontade, o Eric, o professor Siqueira. Pode falar, professor Eric. Sabe uma questão que eu vi quando você está falando dessa parte? Hum, Eu me lembrei de uma questão que está intimamente ligado a esse assunto da sublimação. Quando você vê os projetos culturais ligados à dança, a teatro, nas periferias. verdade. Por exemplo, quantas vezes eu vi pessoas que eram extremamente violentas, que tiveram passagens na época no Instituto Casa, aí se envolveu com a questão do street dance, se envolveu com a questão de danças urbanas, e aquela agressividade, aquela revolta terrível que ele tinha, canalizou para a arte, canalizou para aquela forma de manifestação, que é uma sublimação maravilhosa, e pouquíssimo tempo depois, olha, eu conheci essa pessoa antes, vi depois, eu falei, não parece. Você viu uma pessoa agora com os olhos cheios de vida, dançando, se expressando, conseguindo estudar melhor. Sim, porque antes ele estava com problema sério na escola, estava com problemas sociais. Através da arte, através da dança, ele conseguiu uma forma de sublimação magnífica. Ou como eu conheci um pintor maravilhoso, que ele pegava toda aquela angústia, todas aquelas situações tão problemáticas e fazia telas fantásticas. Inclusive, maravilhoso que eu olhei, olhava, muitas vezes eu nem consegui entender por que ele era tão apegado à questão das horas. Ele sempre botava o 12, o 9, o 6. Quando eu estava conversando com ele, aí sim eu fui entender. Ele estava com câncer terminal. Aquela arte magnífica e que sempre tinha essa marca distintiva, era ele contando o tempo que ele tinha para passar para o outro lado. Era uma sublimação que ele estava fazendo para ele poder lidar, para ele poder expressar melhor e para ele ter uma coisa, digamos, com uma realidade vivida saudável. Professor Siqueira. É interessante isso que você traz, que vocês trazem, né? Porque enquanto vocês falavam aí, eu estava pensando num detalhe interessante. Nós estamos falando de escolhas objetais, né? Falamos, você já disse, já alinhavou alguma coisa sobre isso? Escolhas objetais. Aí eu me liguei na gramática, Sônia e Eric. Gramática. Como eu sou professor de português, eu estava pensando o seguinte: a gente aprende análise sintática, né? Sujeito e objeto. Sujeito precisa de objeto, né? Só salvo se o sujeito for indeterminado ou sujeito oculto. Aí o Lacan vai lá e bebe nessa fonte linguística do Saussure, Ferdinand Saussure, né? E fala da linguagem, né? Que
Interessante isso daí, né? E objeto, esse objeto não é coisa. Objeto é o corpo, é a pessoa, né? E quando você falou, Sônia, das escolhas, né? A pessoa escolhe o parceiro que se identifica com o pai ou com a mãe. Então, tem toda uma relação, uma correlação muito interessante, né? Por isso que a psicanálise é maravilhosa, né? Porque ela nos envolve de uma certa forma, né? E que nós vivemos isso aí, né? Essas relações objetais o tempo todo, isso nos atravessa, né? E, e nós trazemos isso da identificação, né? Até no nome. Quando você recebe um nome na infância, é o seu pai que dá o nome para você. Aí dá o nome para você e você vai arrastar esse nome para o resto da vida. Mas o que ele significa, né? Por que esse nome, né? E, o, e é interessante que isso vai. Eu estava lembrando aqui isso talvez fuja um pouco do assunto nosso, né? Da Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir que disse que a mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher, né? Então, questão de gênero, a sociedade é que faz, né? Aí você escolhe os nomes, mas você projeta. O pai escolhe o nome pensando num futuro para a criança. Eu vou dar um nome para essa criança, que é um nome que vai ficar famoso depois, né? É interessante como nós somos formados nisso daí, né? Desde a infância, essa identificação, né? E, e eu completaria um pouco mais, né, falando da identificação inconsciente, que é isso aí ocupa um lugar interessante na teoria freudiana, porque para ele, nós não nos tornamos quem somos apenas por decisões conscientes. Nossa personalidade é construída em grande parte por identificações com pessoas significativas, né? E Freud define a identificação como a forma mais primitiva do vínculo afetivo. Em vez de possuir ou amar alguém, o sujeito incorpora características dessa pessoa ao próprio eu. Olha que interessante, né? Bem Não interessante. quero, não quero apenas ter o outro, eu quero ser como ele é. Então, isso acontece conosco. E nós estamos falando nós falamos à tarde de narcisismo, que comunga com essa ideia toda aí né? Vai trabalhando junto, esses conceitos vão se misturando, vão se dialogando, todos esses conceitos vão dialogando ao longo do tempo. Nós estamos aqui discutindo um assunto que nos afeta no cotidiano, não é verdade? Verdade. E é isso aí. Com certeza, professor Siqueira. Uhum, Até porque quando eu estava refletindo aqui, escutando até tua magnífica citação sobre Beauvoir, uhum, aí sempre me vem aquela questão sobre as nossas escolhas, nossas orientações e os valores sociais que estão por trás, já que grande parte do que a gente acredita não é da gente, é um reflexo da própria sociedade. Não é para menos que ela falava magnificamente sobre uma mulher não nasce, ela se cria. Porque o isso, que entendemos como mulher, o que entendemos como homem, não é algo natural, é algo essencialmente social. É um reflexo e uma orientação dos valores sociais. Aí entra sempre naquela questão que eu estava falando, já que como é que isso se manifesta na gente? Através do inconsciente. Já que quando a gente se sente valorizado, ofendido ou qualquer coisa, será que é da gente? É algo natural, real? Não. É algo que é uma introjeição que a gente fez, que vai ter aquela questão social, vai ter todo, como diria, aquela espécie de tensão oculta que vai criar essa visão, que vai criar toda essa forma que a gente sente, que a gente pensa. Não é para menos. Eu acho tão magnífica essa tua citação.
Verdade, verdade. Isso que você disse tem uma, tem uma ressonância incrível, Eric, porque às vezes a gente não tem escolha. Tem uma expressão assim, né? Uhum, Nossa, eu não tenho escolha. Então, por isso que optar é dizer não a alguma coisa. Então, eu opto por isso, aí eu deixo o outro. Mas eu queria o outro, então não dá para querer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí a gente fica nessa dúvida, não é verdade? Essa ambivalência que já começa lá no início, lá na infância. Essa coisa de amor e ódio. Nós não conseguimos ficar sorrindo o tempo todo, nós não conseguimos chorar o tempo todo, nós não conseguimos ser felizes o tempo todo. Um momento ou outro vai acontecer uma coisa que vai nos desagradar. Então, a sociedade, ela sabe dessas questões, principalmente, o Eric, esse pessoal que trabalha na publicidade, propaganda e uhum, marketing, esse pessoal uhum. é categórico nesse negócio, né? Ele sabe, puxa vida, agora eu vou mexer com essa sensibilidade, aí onde eu vou colocar? Aí é uma cor, aí é uma letra grande, aí é uma figura, né, chamativa. Então, e nós vamos assimilando isso desde a escola, desde a escola. Quando o Entra a pai fala assim, psicologia das cores. Com então, olha, certeza, professora. aí, ó, Com certeza. psicologia das cores. A A psicologia influência das da cores. psicologia social nessa área é fortíssima. E isso Então, eu posso te garantir, porque eu estou ligado a essa área que o professor verdade. Siqueira falou. Eu não estou fazendo produção publicitária. Olha aí, Entra a psicologia das você Então, vive, cores. quando você vê a influência social, toda aquela questão da psicologia social na publicidade é uma coisa impressionante. você vive isso, olha, Eric, você vive isso. Foi até oportuno falar isso, porque você é uma pessoa que está inserida nesse contexto. Você pode falar isso aí com cátedra, né? E essa E, parte da psicologia das cores, quando a gente vai fazer um banner, né, tudo, é bom dar uma olhada nessa psicologia das cores. Com tá vendo só? certeza, Muito professora, bem com lembrado. certeza. É, é bem, E eu pode sempre, parecer brincadeira, professor, mas uma coisa que eu sempre acho impressionante é que aquela ideia do Freud, que a gente não está de fato consciente, que a gente não é senhor de fato da gente mesmo, é fantástico quando a gente vê na prática isso. Quando você vê uma coisa sendo feita para que a pessoa acredite que ela desejava, que ela sempre desejou aquilo, que nem existia. É fantástico quando você vê isso, a criação do vamos, desejo, a criação da situação. É claro que pode ser utilizado dessa forma um pouco negativa, uma própria situação natural. então Já vamos o que lá. que vai fazer alguém a desejar isto ou qualquer coisa? Existe toda uma história por trás, não é algo como as pessoas imaginam, ah, mas é natural, eu vi, eu achei lindo, certo. Mas por que a gente escolheu X coisa? Essa X coisa não é consciente como a gente imagina mesmo. E isso é maravilhoso, de certa forma. O Exatamente. saber que a gente não é tão consciente quanto imagina, e como tal, buscar se tornar, ver as nossas pulsões, ver as nossas motivações, ver aquilo que de fato a gente gosta, de fato a gente ama, ou principalmente aquilo que a gente não está afim. E a maioria das escolhas da gente é inconsciente, mas vamos lá, aqui os minutinhos, ó, e eu quero terminar ainda Uhum. com um poema. Maravilhoso. Sublimação é transformar impulsos, né, em algo útil, criativo e aceito socialmente como via cultural. Essa sublimação como via cultural é um dos conceitos sofisticados da teoria psicanalítica, formulada por Freud para explicar como as pulsões, especialmente aquelas de natureza sexual agressiva, podem ser transformadas em produções socialmente valorizadas. Vou falar aqui para deixar alguma dica de livro para o pessoal. Em texto como os 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade em 1905 e o mal-estar da civilização em 1930.
Freud sustenta que a sublimação consiste em um desvio da finalidade pulsional. Vamos aqui, a civilização para Freud exige renúncia, pulsionais. No entanto, ela também oferece vias substitutivas para essa energia. Podemos ver também na releitura, né, de Jacques Lacan, que seria a sublimação ganha uma dimensão ainda mais estrutural. No seminário 7, são dicas de leitura para o pessoal. Define como capacidade de elevar um objeto a dignidade da coisa. Podemos ver também outros autores, como Herbert Marcuse, um diálogo com Freud. Vamos receber alguém aqui que está chegando. Seja bem-vindo, Bruno. Vamos lá. Amplie essas discussões ao pensar a sublimação no contexto social e político. E eu vou fazer um fechamento aqui para nós, a conclusão, né? A finalização, que nossos minutinhos já se foram, mas a aula foi maravilhosa, o aprendizado, com certeza, para quem vai assistir, né? E quem está presente, né? Foi bom. O pós-édipo refere-se ao momento em que, após o complexo de Édipo, o sujeito internaliza as normas, valores e figuras parentais, dando origem ao supereu, instância responsável pela moral, pela culpa e pelos ideais. Esse processo é fundamental para a formação da identidade e para a inserção do indivíduo na cultura. Nós vamos passar por tudo isso. As identificações inconscientes desempenham papel central nesse percurso, pois é por meio delas que o sujeito incorpora características dos outros, estruturando o seu modo de ser, de se relacionar e de se desejar. Eu vou estar aqui, né, terminando com um poema nesta noite, depois do Édipo. Então, é o tema dele. Não foi um fim, foi silêncio que aprendeu a falar por dentro. As vozes que antes vinham de fora, mãe, pai, lei, desejo interdito, agora moram em mim, sussurrando verdades que nem sempre escolhi. Chamaram isso de crescimento, mas houve perda. Perdi o direito de amar sem medida, de desejar sem culpa, de ser inteiro no querer. No lugar nasceu o juiz. Ergueu-se em mim, sem rosto, feito de olhares antigos, de não pode, não deve, não é assim. Chamam-no de supereu. Eu sinto como peso e direção. Mas não só isso. Entre proibições e ideias, algo insiste em viver. Uma história que não começou em mim. Carrego nomes, costumes, crenças, gestos herdados de tempos que não vivi.
Minha identidade não é pura, é tecido de muitas mãos. Sou filho de um drama antigo, mas também de um povo, de uma língua, de um modo que me atravessa. E então sigo. Nem livro por completo, nem preso como antes, habitado por leis que viram vozes, por desejos que ainda ardem, por uma cultura que me molda, e ainda assim me pede para ser. E aqui eu já convido o nosso professor Siqueira para estar se despedindo. Muito bem. Depois dessa aula maravilhosa aí, da fala dos companheiros, eu me despeço nessa noite, dizendo que a Sobrapa nos proporciona esse momento agradável, né, de podermos passar alguns comentários, algumas dicas, né, de como a psicanálise permeia a nossa vida. Eu agradeço a Sônia pelo convite mais uma vez, e um grande abraço ao amigo Eric pela contribuição, e espero estar aqui no próximo encontro nosso para discutir mais casos. É sempre rico, sempre rico. A psicanálise nos atravessa. Isso que é importante. Boa noite a todos e um grande abraço. Quero estar convidando também o nosso psicanalista Eric Guzmão para estar se despedindo. Mais uma vez eu agradeço a esse maravilhoso convite, professora Sônia. E é claro, é sempre um imenso prazer estar com pessoas feitas vocês, professor Siqueira, que, como sempre, é muito enriquecedor, é muito reflexivo e sempre ajuda a gente, como eu diria, a estar com a mente mais viva, sempre com reflexões maravilhosas. Agradeço a Sobrapa, mais outra vez, essa possibilidade que tem criado, a nossa ilustre professora Sônia, e a todos, as pessoas que estão vendo, estão participando aqui. Eu também quero agradecer a todos que nos assistem, que vai estar nos assistindo. Agradecer especialmente, né, ao professor Siqueira, também ao nosso psicanalista, né, Eric Guzmão, agradecer ao Sobrapa, à Universidade, né, de Psicanálise, Sobrapa, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, podendo participar dessa roda de conversa. E quero estar aqui convidando você, associe-se a Sobrapa. Nós também temos a clínica de análise, né, social, entre em contato. Temos psicanalista especializado para atender vocês. Então, não fique de fora, venha participar conosco. Daqui 15 dias nós estamos na roda de conversa novamente, dando continuidade ao complexo de Édipo, né, com ênfase em outro tema. E uma boa noite a todos vocês.